Que alegria estar aqui, viu, gente? É um sonho, uma alegria muito grande estar aqui, pastor Pedro, pastora Raquel e todo o time que eu já admiro. Sou muito abençoado por essa casa aqui há bastante tempo e é uma honra, uma alegria poder estar aqui conhecendo vocês hoje. Alguns já nos conhecíamos, já estamos nos revendo, mas conhecer tantos outros e é um privilégio. Trago um abraço lá do meu povo, lá de Bragança Paulista, da minha esposa, Jéssica, que é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra. Vocês colocarem no chat GPT assim, quem é a mulher mais maravilhosa do mundo? Aí, se a inteligência artificial for inteligente mesmo, vai aparecer a Jéssica lá, né? E a gente tem 3 lindos filhos, que também mandaram um abraço para vocês. Tem a Mariá, que tem 9 anos, que ela é tão incrível, tão maravilhosa, que eu apelidei a Mariá de Mariavilhosa. Ó, ficou legal, né? Aí nós temos a Lívia também, vai fazer 6. E aí a Lívia também maravilhosa, eu apelidei as duas juntas de Mariá Liviosas, que aí já ficou as duas. E nós temos também o Israel, que tem 2 aninhos, que é lindo, um príncipe do Senhor, que veio como uma mensagem profética do Senhor para nós. E ele é muito macho, então não tem apelidinho não, né? Então, e trago um abraço lá também do povo de Bragança Paulista, que também ama muito vocês, que é muito abençoado por essa casa aqui. E fica o convite para quando vocês puderem ir lá conhecer também Bragança Paulista, estão convidados, beleza? Bora lá, gente. Eu queria conversar com vocês hoje sobre ansiedades no plural. E faço questão de enfatizar esse plural aí, porque no final a gente vai entender um pouco disso. Mas antes queria fazer uma pergunta assim sincera. Você pode até fechar o olho para ficar mais à vontade. Quem aqui luta contra a ansiedade assim e tem dificuldades ou para ficar mais tranquilo, tem alguém próximo a você que você ama, que é parente, que é amigo, que é irmão e que luta contra a ansiedade, seja tratando como um problema de saúde ou como um problema, um desafio mesmo da vida. Levanta a mão só para eu ter uma noção assim, mais ou menos. Quem luta contra, assim, tem dificuldades com a ansiedade. Muito bom, muito bom. Beleza, vocês não conseguiram olhar para trás assim para ver, graças a Deus, mas é bastante gente. Só para vocês terem uma noção, o Brasil é o país com mais casos de transtorno de ansiedade diagnosticados no mundo, é o número 1 do mundo, assim. E, para a gente ter uma noção do quanto isso significa, a gente tem aproximadamente 20 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade no Brasil. E aí a pergunta que fica para nós cristãos é o que o Evangelho diz para alguém com problemas com a ansiedade e qual que é a nossa resposta com relação a isso? O que a Bíblia de fato diz, o que Jesus de fato diz, como é que a gente lida com as ansiedades? E aí eu queria ler com vocês um texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses 4, a partir do verso 4. Filipenses 4, a partir do verso 4. Vou esperar vocês acharem aí. Enquanto vocês acham, deixa eu aproveitar para já falar, senão depois eu esqueço. Eu trouxe alguns livros, eu trouxe o livro Divinamente, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que é um guia de saúde mental a partir da mente de Cristo, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É um livro muito necessário para esse tempo que a gente está vivendo, de tantas dores e angústias nas nossas emoções. Então, é um livro bom para você presentear também alguém. E eu trouxe os livros Salmoterapia, que são sessões de terapia que a gente faz a partir dos salmos. E tem sido também uma experiência muito poderosa. Tenho recebido muitos testemunhos do que Deus tem feito, trazendo esse olhar terapêutico para os salmos. Afinal de contas, os salmos são emoções transformadas em orações, em canções. Então, se você quiser. E eu trouxe também o livro Olhe para Jesus, do meu amigo, pastor Douglas Gonçalves, lançamento também. Trouxe algumas unidades, se você tiver interesse, passa lá depois, tá bom?
Vamos ler Filipenses 4, verso de número 4. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Está escrito assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Gente, vocês já ouviram falar, ansiedade é falta de fé. Ansiedade é excesso de futuro. Sim. Ansiedade é pecado. Ansiedade é desconfiar de Deus e do seu cuidado. Vocês já ouviram? Sim. E eu queria refletir com vocês sobre essa temática, olhando para as Escrituras, e lembrar de algumas verdades que a gente esquece quando a gente usa esses jargões assim, essas frases prontas, que, por vezes, carregam um pouco de verdade, mas que podem, em alguns momentos, não expressar toda a verdade e colocar alguns pesos que o Evangelho não colocou sobre nós. Quando a gente fala de sofrimento humano, e a ansiedade está dentro desse campo do sofrimento humano, nós temos que ter muito cuidado ao fazer isso. Sofrimento humano é um solo sagrado, em que o próprio Jesus, Deus encarnado, pisou. Ele nunca pecou, mas ele sofreu com todo tipo de sofrimento que um ser humano é capaz de sofrer. Perceba, ele sofreu com todo tipo de dor, mas ele nunca pecou, para mostrar para a gente que sofrimento não é pecado. Sofrer não é pecar. Houve um filho de Deus que nunca pecou, como disse Agostinho de Hipona, mas nunca houve um que nunca sofreu. Sofrer é inerente à humanidade. A humanidade sofre. E eu acho lindo o que Isaías escreve a respeito de Cristo, e eu quero que você preste atenção no que Isaías está profetizando, anunciando a respeito do nosso Salvador. Ele disse assim, Isaías capítulo 53, Cristo, ele apontando para Cristo, é o homem de dores. Homem de dores. Presta atenção nisso. Primeira palavra, homem, está enfatizando a humanidade de Deus. Um Deus que quis ser homem como nós, um Deus que assumiu a humanidade e a fragilidade humana para mostrar para nós que nós não precisamos ser libertos da nossa humanidade para sermos filhos de Deus. E que ser humanos talvez seja o grande propósito de Deus para nós. É ensinar a gente a ser humano como Cristo é. Não é libertar da nossa humanidade, mas é libertar a nossa humanidade para que a gente possa ser humano como Deus nos fez para ser. Então, sofrer não é sinônimo de fraqueza, mas sinônimo de humanidade. Ele é homem de dores. E eu acho interessante a expressão dores no plural, para mostrar que, de fato, são múltiplas dores. E a gente não pode nivelar o outro a partir das nossas dores, porque as dores são plurais. A minha dor é diferente da sua.
E eu não posso medir o tamanho da sua a partir da minha, porque elas são de naturezas diferentes. E quantas vezes a gente faz isso, na melhor das intenções? Ei, não liga para isso não, aconteceu comigo. E eu lido assim, eu faço assim. E obviamente tem um poder muito interessante no testemunhar, no dizer, eu faço assim, me ajuda. Mas tem um perigo também da gente tentar medir a dor com a nossa régua. E tentar medir a dor com a nossa régua é injusto. A gente não conhece a história das pessoas. A gente não sabe o nível de agressão e de dor que uma coisa causa em mim e que a mesma agressão causa em você, porque nós temos sensibilidades diferentes. Ele é um homem de dores, no plural. E a próxima frase ele diz que sabe o que é padecer. E essa expressão para saber é conhecer profundamente. É o mesmo verbo iada que a Bíblia usa tantas vezes no hebraico para falar de intimidade, de conhecimento profundo, de conhecimento íntimo. Ele não olha para o sofrimento de forma superficial. Ele conhece de forma profunda cada uma das nossas dores. Ele sabe profundamente o que é padecer, não apenas na teoria, não apenas porque ele entende de sofrimento, porque ele é onisciente, mas ele sente, ele sabe o que é sentir na pele cada uma das nossas dores, porque ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. Aí a gente vai entrar em algumas frases que, por vezes, são bem intencionadas acerca da ansiedade, ou das ansiedades, mas que hoje eu queria tentar aprofundar um pouco essas frases com vocês. Primeira frase, vamos falar de 4 frases e depois a gente vai tentar estabelecer aqui um manual, um guia prático para lidar com as ansiedades. Primeira frase, vamos lá. Ansiedade é pecado. E aí, eu, por vezes, já falei esse tipo de frase, já ouvi muitas vezes, e vou te dizer, pode ser? Pode ser. Mas eu queria que vocês escrevessem assim, se vocês forem anotar. Primeira frase, nem toda ansiedade é pecado. Nem toda, por isso que eu falei no plural, sabe? Nem toda ansiedade é pecado. E aí você pode olhar como alguns daqueles que fazem uma leitura mais fria das Escrituras, olhando para a letra, vão olhar para um texto como esse, vamos lá, a Bíblia diz, não ande ansioso. Obviamente, se está dando uma ordem, não ande ansioso, a desobediência dessa ordem é pecado. Então, ansiedade é pecado. Concordam, sim ou não? Jesus disse, não ande ansioso quanto ao que comer, beber, vestir. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo, um côvado à existência, ao curso da sua vida? Então, alguns olham para essas afirmações, dizendo não ande ansioso, e já concluem. Então, se a Bíblia diz que não pode andar ansioso, o que isso significa? Ansiedade é pecado. Faz sentido essa interpretação? Até faz. Mas eu queria pensar com vocês em alguns outros textos que vão colocar a gente em uma situação um tanto quanto, peraí, a Bíblia não vai se contradizer. A Bíblia não vai brigar com a própria Bíblia. Um primeiro texto, olha que interessante. Paulo, esse que escreveu Filipenses, capítulo 4, ele também escreveu 2 aos Coríntios. Ele escreveu a carta aos Coríntios. E na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, capítulo 11, verso 28, ele diz assim, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Sabe o quê? 2 pontos. A preocupação, que é a palavra merimna, a palavra que foi usada para ansiedade, só que lá em Filipenses e lá em
Mateus e em Lucas, está a palavra merimnal, que é o andar ansioso. Aqui ele está dizendo merimna. É a mesma raiz da palavra, está falando de um mesmo tema, mas em outro, talvez em outro tempo. Dizendo assim, tem uma coisa que me preocupa. E essa coisa vai além do peso que eu sinto diariamente. E o que é? Me preocupa todas as igrejas. A preocupação ou a inquietação, a ansiedade, de alguma forma, porque a palavra original é essa, com todas as igrejas. Então já vamos parar para pensar aqui. Paulo está dizendo, não pode andar ansioso, mas eu tenho uma preocupação. Então nem toda preocupação é pecado. Ele estava preocupado com algo extremamente legítimo, a igreja de Jesus. Ou as igrejas daquele contexto. Agora, olha que interessante. Lucas 22:15. Na NVI, na NVT, palavras de Jesus na ceia. Desejei ansiosamente comer esta ceia com vocês antes que eu padeça. Jesus está dizendo que ele desejou ardentemente, ou ansiosamente, quem está com a NVI ou com a NVT aí, ou com a Almeida Revista Atualizada, vai ver essa expressão, esse advérbio, ansiosamente. Ou seja, ele estava tendo algum tipo de ansiedade. Aí você vai olhar e vai falar, mas é outra palavra original. Concordo, é outra palavra original. Aqui, essa palavra para ansiosamente está falando de uma expectativa. Mas só para vocês verem como a palavra ela pode significar algumas coisas, e a gente tem que tomar cuidado, porque uma mesma palavra pode significar algumas coisas. E aí, por isso que eu disse ansiedades. Terceiro verso que eu queria refletir com vocês. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7. Está escrito assim, vocês conhecem esse texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aqui a palavra é justamente merimna. Lançando, entregando para ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Agora vamos pensar nesse texto aqui. Vamos usar a mesma lógica que a gente usou para dizer que se o texto diz que não é para andar ansioso, então não obedecer o texto significa que aquilo é pecado? Sim, não obedecer o que o texto está dizendo é pecado, está estabelecido isso, porém o texto não está dizendo que sentir qualquer tipo de ansiedade é pecado. Está dizendo que andar ansioso é algo que nós não devemos fazer. O que agora Pedro está ordenando é lance, entregue para quem? Para o diabo? Não, para Jesus. Então, vou dizer uma frase que vai soar meio estranho. Jesus quer as nossas ansiedades para ele. Jesus aceita ansiedade como oferta. Perceba, ele nunca pediu para a gente dar para ele nossos pecados. Ele assumiu na cruz os nossos pecados. Mas os nossos pecados a gente renuncia, a gente abandona. Agora, a ansiedade, ele pede entrega para mim. Agora eu pergunto a vocês, tem como entregar o que eu não tenho? Como é que eu entrego o que eu não tenho? Dá para eu entregar alguma coisa que não está nas minhas mãos? Então ele está dizendo assim, você tem ansiedade. Isso aí é inegável e inevitável. Todo ser humano tem. Por isso que ele coloca até o pronome possessivo aqui, a vossa, é sua mesmo. Mas Deus está dizendo, me dá, me entrega. Partindo por esse, ou olhando por esse prisma, não ter ansiedade é que é pecado. Porque eu tenho que entregar para ele. Se eu não entregar, eu estou desobedecendo. Então, eu vou pecar, porque eu não tenho ansiedade para entregar. E ele me deu uma ordem, me entrega a sua ansiedade. Se eu estou desobedecendo o texto, eu estou pecando. Então,
Percebe? Eu preciso ter uma ansiedade para entregar. Então, a ansiedade é pecado? Nem sempre. Às vezes, é justamente ter uma ansiedade para entregar que vai me levar aos pés dele, que vai me colocar aos pés da cruz. Agora, tem um texto que eu acho que é o mais forte para mim. É o texto de Jesus no Getsêmani. E a gente vê esse texto lá em Mateus 26, 38, a gente vê também em Lucas. Jesus está no Getsêmani e ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou profundamente triste. E ele começou a sentir uma angústia tão profunda que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Sabe qual é a palavra original ali para angústia? É a palavra ademonel. E sabe qual que é a tradução dessa palavra no grego? Se você pegar o dicionário Strong, você vê lá qual é a primeira tradução para ademonel. Sabe qual que é? Estar ansioso. E isso é tão interessante que o texto bíblico diz que Lucas diz que ele suou grandes gotas de sangue. E sabe quando que isso acontece? É uma reação raríssima na história inteira, mas só aconteceu num nível de colapso emocional tão profundo. Não sei se vocês já ficaram pálidos quando estavam com algum tipo de reação emocional assim, muito medroso, muito ansioso, estava muito tenso. Você já percebeu que você ficou branco assim, você ficou pálido? Sabe o que aconteceu ali para você ficar pálido? Seus vasos sanguíneos periféricos do rosto, eles contraíram, porque teve uma descarga adrenérgica, a adrenalina faz vasoconstrição periférica, contraiu os vasos, e aí, para ir mais sangue para os órgãos profundos, a periferia, os órgãos periféricos contraem. Por isso que a gente fica pálido, aí a gente sua frio. Sim? Quem já teve? Jesus, ele não teve uma vasoconstrição em que ele ficou pálido. A vasoconstrição, o tamanho do colapso emocional de Jesus foi tão grande que os vasos sanguíneos não apenas contraíram, eles contraíram a ponto de se romperem. Ele não ficou pálido apenas. Ele suou grandes gotas de sangue. Tamanha a agonia, a angústia, traduzida como, ou a palavra ademonel, que é a expressão grega mais profunda para sofrimento mental, para uma crise mental, uma crise psíquica, psicológica. Ou seja, Jesus sabe o que é padecer. Pergunto a vocês, Jesus pecou? O Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, mas ele sentiu angústias profundas. Então, dá para dizer que toda ansiedade é pecado? Nem sempre. Segunda afirmação, ansiedade é excesso de futuro. A gente já falou várias vezes, e a gente quando vê alguém que está lidando com crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, ou com algum tipo de relação com a ansiedade, a gente já logo atrela, isso aí é problema com o futuro. Mas sabe o que eu descobri? Nem sempre. Numa boa parte das vezes, ansiedade tem mais a ver com o passado do que com o futuro. Com traumas, com feridas, com rachaduras na alma, lesões no meu interior, faltas que eu tive, a proteção que eu não tive, o amor que eu precisava ter tido e não tive, o apego que eu precisava ter tido e não tive. A ansiedade presente pode estar sinalizando algumas faltas na minha estrutura interior que não necessariamente tem a ver com o que eu estou pensando lá no futuro, mas podem ser um diagnóstico de algo que sobrou do passado,
de algo que eu carrego do passado. Então perceba, dá para dizer categoricamente é excesso de futuro? Nem sempre. Às vezes, não é excesso nem de passado, às vezes sabe o que é? Excesso de presente. Como assim? Sobrecarga. Romper limites. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É dormir pouco. É comer mal. É colocar mais coisa na agenda do que cabe. Isso aí é excesso de futuro? Não, é excesso de coisas no presente. É um monte de excesso de peso, excesso de rede social, é um monte de coisa que vai estressando a nossa estrutura e aí isso aciona o nosso sistema de alarme para dizer, você está vivendo no presente errado. E aí é um jeito da gente perceber que o nosso presente está equivocado. Agora, sabe o que eu percebi? Ansiedade nem sempre é excesso de futuro. Na realidade, em alguns casos, ansiedade é falta de futuro. Como assim? Eu estou tentando entender o que vai acontecer no futuro, só que a minha visão para o futuro é extremamente limitada, eu tento projetar e erro. Então não é que eu tenho muito futuro, na verdade, o que eu tenho? Pouca visão do futuro. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não conheço todas as coisas. Eu não consigo antecipar, projetar, antever. Então, na realidade, não é que tem muito futuro diante de mim. É que tem pouco. Porque eu não consigo prever. Não está sobrando, está faltando. Eu não consigo ver o filme todo. Eu percebo a minha incapacidade. Eu percebo os meus limites. Então, dá para dizer que toda ansiedade é pecado? Nem sempre. Toda ansiedade é excesso de futuro? Nem sempre. Agora, uma terceira frase. Nem toda ansiedade é doença também. Existe uma ansiedade que está acontecendo com a gente que não é nem pecado nem doença. Que não é nem um problema. É algo extremamente natural, humano. Como a gente viu lá nos textos bíblicos, Paulo dizendo, eu estou preocupado com as igrejas. E sabe o que eu percebi? Algumas preocupações não são falta de fé. Algumas preocupações são a evidência de um amor. Sabe o que eu descobri, gente? Eu, durante muito tempo, eu não me preocupava com quase nada. E eu olhava assim de cima para baixo para as pessoas, falando assim, olha lá como essas pessoas são fracas na fé. Olha só, homens e mulheres de pouca fé. Porque olha como eles se abalam, olha como eles se preocupam. Só que sabe o que eu descobri? Não é que eu tinha muita fé, é que eu tinha pouco amor. Na realidade, sabe o que eu era? Insensível ao outro. E aí é muito fácil ser inabalável, ser estável e estar o tempo todo bem quando você não se importa com nada. Por isso que Paulo está dizendo, eu fico mal, eu fico preocupado. E ele mesmo disse, o Senhor abriu uma porta para mim, mas eu não tive paz, não entrei para pregar, porque eu estava preocupado com Tito, meu amigo. E gente, tem hora que a coisa mais poderosa e santa que a gente pode fazer é perder uma noite de sono. Porque a gente ama alguém e a gente vai permanecer ali, ó, chorando junto, intercedendo. Tem hora que a coisa mais santa e a maior prova de fé que a gente pode dar a Deus é a gente não ficar bem, é a gente chorar, é a gente ficar inquieto, é a gente ficar afetado mesmo, porque essa visão ou essa ideia de uma estabilidade e de uma alegria, e aí eu já vou chegar na alegria, mas de um estado constante de humor, que não permita oscilações, que não permita crises, essa ideia não é cristã, não.
Essa ideia é farisaica. São esses que o exterior está todo controlado, hermético, está tudo bonitinho. Mas não sabem, não têm acesso, não conseguem ter nada dentro. Às vezes, se preocupar é dizer eu te amo. Porque se você parar para pensar, ansiedade vem da palavra anseio. Ânsia. Então a questão é, o que eu estou desejando? Quem eu estou desejando? E eu posso sim estar sofrendo porque eu desejo muito a vontade de Deus. Porque eu desejo muito que alguém conheça o Deus que eu conheço. E isso não significa que eu não creio no cuidado, na proteção e na intervenção de Deus. Mas Deus nos chama para partilhar das dores dele. Deus nos chama para nos envolvermos na história orando, intercedendo, chorando. No Getsemane, ele não disse para os discípulos, fiquem comigo, vigiem comigo. Gente, o que era para os discípulos fazerem naquele momento? Era para eles estarem atentos, acordados. E, quem sabe, chorando junto com Jesus. Mas o que eles estavam fazendo? Dormindo. Às vezes a gente acha que quem tem fé é quem está dormindo. Por quê? Porque Jesus, em um momento de tempestade, ele dormiu. Aí a gente fala, fé é dormir. Mas você percebe como a Bíblia tem que ser interpretada de forma profunda? Porque nesse dia, fé não era dormir. Nesse dia, fé era ficar acordado. Por isso que nós não podemos ser simplistas. Ansiedade, pecado. Ansiedade, excesso de futuro. Ansiedade é doença. Não, às vezes é uma prova de amor. Às vezes é um jeito de dizer, eu amo alguém, eu amo o Senhor e o plano dele, eu amo o que ele está colocando diante de mim. E eu quero me envolver nisso. E amar é sofrer. O amor tudo sofre. E tudo é tudo mesmo. Tudo. Inclusive preocupações. Eu tinha muito menos preocupações quando eu não tinha filhos. Não é? Aí você vai ter 3 ainda. Hoje em dia isso aí é igual 12 de antigamente, né? Fala que você tem 3 filhos, o pessoal fala, que isso, cara, 3? Como assim? Só que aumentou muito a minha preocupação. Sabe por quê? Porque aumentou muito o meu amor. Quarta frase. Então, quer dizer que ansiedade não é problema? Ansiedade é algo legal? É inofensivo? É algo bom? Nem sempre. Então, vamos deixar tudo no nem sempre? Ansiedade nem sempre é pecado. Segundo, ansiedade nem sempre é excesso de futuro. Terceiro, ansiedade nem sempre é doença. E aí, já vou falar para vocês que pode sim ser doença. Sim. E ansiedade nem sempre é algo ok, normal, aceitável. Por quê? Pode ser um problema de saúde que está comprometendo a sua visão de mundo, as suas relações, que está comprometendo a forma como você enxerga Deus e que traz prejuízos. Por isso que a ênfase bíblica é não andar ansioso. Percebe que o andar fala de um jeito de viver? Fala de um estilo de vida? Fala de um jeito com o qual você se conforma, por isso você vai andando. E ele está dizendo, se a ansiedade se torna um estilo de vida para você, se ela se torna uma rotina, e se ela te traz
prejuízo, se ela te leva para longe do propósito, se os anseios do seu coração estão bagunçados, desorganizados, não continue andando. Para tudo. E vai olhar para o seu coração, por quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ah, mas eu não posso parar agora porque eu estou muito envolvido no ministério. Não posso parar agora porque eu estou cuidando da minha família. Eu não posso parar agora porque eu tenho um trabalho que eu não posso parar. Ei, é do coração que procedem todas as fontes da vida. Se você cuidar de tudo, mas não cuidar do coração, você colocou tudo a perder. Não, depois eu olho. Depois eu cuido. Mas o mandamento bíblico, Provérbios 4, 23, que obviamente, é um texto proverbial, mas a gente tem que olhar para ele com a ênfase que o texto dá. Tem muita coisa que você tem que cuidar. Muita coisa é importante. Mas a Bíblia diz, tem uma que é mais importante que as outras. Tem uma hierarquia de valores. E dentro dessa hierarquia, é do coração que procedem todas as fontes. Então, se tem algo que está bloqueando, atrapalhando o seu coração, você tem que parar imediatamente. Fala, cara, não dá. Eu não posso ser negligente. Para mim, sabe qual é a ênfase do texto? Não ande ansioso, não seja negligente com as suas preocupações e continue andando como se não tivesse acontecendo nada. Não seja indiferente ao seu coração. Não seja indiferente às suas preocupações e continue andando como se segue a vida. Vamos lá. Vai fazendo. Mas olha só, a ansiedade pode ser um problema de saúde. Pode. Por isso que tem que parar e tem que cuidar? Tem. E como que vai cuidar? Nossa alma, nosso coração é extremamente complexo. Vamos falar da alma. A alma, ela não existe fora do corpo, então tem influências biológicas na nossa alma. Se você for, a gente falava agora há pouco tempo, se você for ver o impacto do sono, da alimentação, da deficiência de vitamina B12, de vitamina D, se você for olhar para o quanto que o estresse do seu corpo afeta a sua alma, suas preocupações, sua sensibilidade, é biológico. Seu sedentarismo, quantas vezes na semana você para ter um tempo para fazer algo que te alivia, para ter um hobby, ou para ter uma conversa legal, para nutrir bons relacionamentos. É biológico, mas a alma também é espiritual, porque Deus pegou o homem do pó da terra, biológico, e soprou nele o seu espírito, seu fôlego. A alma é biológica, mas ela é espiritual. E é dessa junção que se torna uma alma vivente, que é imagem e semelhança, ou seja, ela é reflexiva, ela reflete, ela percebe. Ela cria imagens, ela projeta, porque ela foi feita para ser um projetor da glória de Deus. A questão é que essa alma foi quebrada pelo pecado. Lá no jardim, o pecado não como transgressão minha, mas como condição da humanidade. Esse pecado quebrou, fraturou a alma. E agora a gente tem problemas biológicos, a gente tem problemas espirituais, a gente tem problemas psicológicos, que são essa natureza perceptiva, imaginativa, mas o próprio texto de Gênesis 1, 27 diz que Deus nos fez, sua imagem e semelhança, macho e fêmea, ou seja, as minhas relações também afetam muito a minha alma. Como eu estou nas relações, no casamento, na igreja, no trabalho, os relacionamentos afetam demasiadamente como está a saúde da nossa alma. Então, cuidar da alma é cuidar biologicamente, espiritualmente, psicologicamente e socialmente. Por quê? Qualquer uma dessas 4 áreas ali podem estar desequilibradas. Está fazendo sentido, gente? Mas sim,
Nem toda ansiedade é inofensiva. Existem algumas ansiedades que são diagnósticos de incredulidade do nosso coração. Existem ansiedades que estão pregando para a gente. Você quer ser autossuficiente. Você quer controlar a sua própria vida. Você não quer depender de Deus. Você quer ter o controle de todas as coisas. Existem ansiedades que são verdadeiras pregadoras da condição pecaminosa do nosso coração. Que estão dizendo para nós, ó, você não confia. Você tenta resolver as coisas na força do seu braço. Existem muitas dessas ansiedades? Muitas. Você está tentando carregar o mundo nas costas, você está tentando ser o salvador da sua própria vida. Eu me pego direto. Direto. Hoje eu estou meio ansioso, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui no coração. Eu vou fazer igual o Davi, fazer uma salmoterapia. Por que estás abatido, ó minha alma? Eu falo, por que estás ansiosa, ó minha alma? A quem anseias? Aí às vezes vem assim, anseio controlar todas as coisas e não posso. Porque tem pessoas atrapalhando meu caminho, atrasando meus planos. Porque queria que fosse de um jeito, eu idealizei, sim, em minha imensa sabedoria, quase assim, subdivina, semidivina, eu achei que o certo era Deus fazer do jeito que eu queria, mas aí Deus não me respeita, como diz o Marco Teles, né? E faz de outro jeito, e aí aquilo me gera ansiedade. A ansiedade está dizendo, eu quero controlar a mão de Deus. Eu quero que as coisas funcionem do meu jeito, e quando alguém interrompe a minha vontade, eu perco o controle, e quando eu perco o controle, qual que é a reação que vem dentro de mim? Ansiedade. Aí, gente, por que eu disse que a gente ia falar hoje de ansiedades? Porque nós não podemos ser simplistas quando o assunto é o tremor da nossa alma. É a inquietação da nossa alma, porque eu posso estar tratando como pecado algo que é uma doença. E que o meu arrependimento, nesse caso, tinha que ser, eu vou me submeter a um tratamento, porque tratamento também é arrependimento. É um jeito de dizer, eu quero ser tudo que Deus me fez para ser. E se uma condição está me atrapalhando de viver o plano de Deus e de ser quem Deus me chamou para ser, qual que é a coisa mais santa que eu posso fazer? Tratar. Não, mas eu tenho que tratar com oração, jejum, e Deus vai me curar assim, do jeito que eu decidi que Ele vai me curar. Vai, Naamã, vai assim. Não, como assim? No Rio Jordão? Eu? Fazer um tratamento ainda, 7 sessões? E usar um remédio que eu não gosto, essas águas aí barrentas? Não, eu quero que ponha a mão e diga, está curado em nome de Jesus. Mas deixa eu dar uma notícia para você, Deus não te respeita. E às vezes o tratamento que Ele está fazendo é justamente no nosso orgulho. Aqui. Porque problema mesmo não é ter uma ansiedade que é naturalmente biológica. Problema é ter um orgulho que é espiritual. A pior doença não é um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico. É um espírito soberbo. Vocês lembram de Paulo orando? 3 vezes. Tira de mim esse espinho, Senhor. Roguei.
Mensageiro de Satanás. Ó, não é coisa boa. Mensageiro de Satanás não pode ser coisa boa. É um espinho na carne. Ou seja, dói. Não vamos entrar nas teorias aqui do que é esse espinho na carne. Mas vamos chegar no que está escrito. É ruim. Dói. E é um mensageiro de Satanás. E que o esbofeteia. Ou seja, está humilhando ele. Aí ele fala assim, eu orei ao Pai, pedindo. Aí, sabe o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só que Paulo escreve uma coisa lá que passa batido às vezes. Ele disse assim, a fim de que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Então, o problema maior não era o espinho na carne. O problema mesmo era um espírito soberbo. Existem espinhos na carne que tratam o nosso espírito soberbo. E é melhor um espinho na carne do que um espírito soberbo. E às vezes, é nesses momentos que a gente tem que se humilhar. E é o tratamento de Deus. Deus está usando um problema para resolver a gente. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Tem doença que cura a gente. Deus usa, às vezes, Deus permite umas doenças para nos curar. Do verdadeiro problema, que a gente não estava nem vendo. Deus, às vezes, usa uns problemas para resolver a gente. Deixa o problema lá, não resolve o problema. Porque o problema está sendo um tratamento para resolver a gente. Está fazendo sentido? Então, tratamento também é arrependimento. Mas existem algumas ansiedades que como que eu vou tratar? Eu vou tratar entregando os cuidados que eu tento de forma tão desesperada e cansativa, as preocupações que me colocam no lugar de Deus, e esse senso de salvador de mim mesmo, da minha família, como se eu fosse o Cristo. Vocês lembram do João Batista, quando chegaram para ele e falaram, quem é você? A primeira coisa que ele falou, eu não sou o Cristo. Gente, antes de saber quem a gente é, a gente precisa saber quem a gente não é. E o que a gente precisa saber? Eu não sou o Salvador. Isso já trata um bocado de ansiedade nossa. Porque a gente já descobre assim, eu não consigo resolver nem a minha vida. Eu não dou conta. Mas saber disso é a coisa mais libertadora. É saber, eu não sou o Cristo, e glória a Deus por isso, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu me coloco no meu lugar. E sabe qual é o meu lugar? Aos pés de Jesus. Esse é o nosso lugar. Por isso que Filipenses, no capítulo 2, vai falar da ordem da criação, como foi feito para ser. Por causa do sacrifício de Jesus, ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí o texto diz, por causa disso ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Perceba, ansiedade é um nome. Sim? Depressão é um nome. TDAH é um nome. Burnout é um nome. Trauma é um nome. Tudo que existe tem um nome. E Deus deu a responsabilidade para os homens de botar nome nas coisas. Olha que legal. Por isso que não existe conflito entre fé e ciência. Porque a ciência está tentando dar o nome certo para as coisas. De vez em quando ela erra, porque é humano. Ciência não é a verdade, é uma busca pela verdade. Quando ela faz o trabalho dela direitinho e acha a verdade, quem ela acha? Cristo.
A ciência está lá dando nomes. Diz que, às vezes, alguns mais religiosos vão falar, não, mas não tem isso aí na Bíblia. A Bíblia não diz que tem lá síndrome do pânico. Então isso aí é frescura, isso é pecado. Porque a Bíblia não é um manual diagnóstico de saúde mental. A Bíblia não é um livro sobre doença. A Bíblia é um livro sobre a vida. Ela não é o livro para dizer todos os tipos de morte. Ela é o livro para dizer o único tipo de vida. Deus deu a responsabilidade de dar nomes para a gente. Aí a gente vai lá, cataloga, olha, ó, esse conjunto aqui de sinais e sintomas que acontece nesse perfil, por essa duração, esse aqui nós vamos dar o nome tanto. Por quê? Porque isso aqui acomete uma série de pessoas e a gente precisa identificar, porque o que a gente não identifica, o que a gente não tem clareza, a gente não sabe cuidar, não sabe tratar, a gente fica perdido. Não tem um padrão. Então a gente vai lá, dá um nome. Só que aí o que o texto bíblico diz? Por causa do que ele fez na cruz, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Tudo tem nome. Mas o nome dele está acima de todos os diagnósticos. Acima de todas as identidades e identificações. Ele está acima. Só que aí o que o texto diz ainda? Para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que só ele é o Senhor. Gente, isso aqui é a ordem. A ordem do mundo é essa: Cristo no trono e nós aos seus pés. Dizendo, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E a gente, onde? Aos pés dele. Isso é a saúde do mundo. A saúde do mundo é Cristo no trono e nós aos pés, com a nossa língua confessando. Todo joelho dobrado. E às vezes, sabe quem dobra os nossos joelhos? A ansiedade. Às vezes quem dobra os nossos joelhos é a tristeza. Às vezes quem dobra os nossos joelhos é a sensação de impotência diante de um problema que a gente está inquieto, desesperado. E aí, o pastor Jonas Madureira diz algo interessante, ele diz que nós devemos olhar para a nossa fraqueza, dar um beijo nela, e dizer assim, seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. E se algo nos coloca aos pés da cruz, esse algo está nos abençoando. Aí a gente pode entregar, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. E aí eu disse que ia propor um manual de como a gente lida com as ansiedades. Vou falar rapidamente. Agora que a gente vai começar a pregação. Brincadeira. Era só a introdução. Brincadeira, gente. Ele diz assim, não ande ansioso, preocupado por coisa alguma. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as preocupações. Eu tenho que olhar para a preocupação como um radar, assim, um sensor. Espera aí, o que está me preocupando? Opa! Identifica, valoriza, não joga para debaixo do tapete. É jogar para debaixo do tapete que faz aquilo lá ir crescendo, 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 crescendo. E quando vem, a gente não tem controle. Porque antes de ter sido algo grande, foi algo pequeno. Mas era algo pequeno que a gente não deu ouvidos. E aí não dar ouvidos para as nossas emoções faz com que elas gritem. Sabe o que eu descobri, gente? Toda vez que a nossa alma está inquieta, é porque ela quer conversar. Entendeu? Fique inquieto, por quê? Você está querendo trocar uma ideia. Mas aí o que a gente fala? Cala a boca. Está repreendido em nome de Jesus.
Em nome de Deus, a gente vai amordaçando a alma, fazendo com que ela pense que as preocupações não são legítimas. Igual a gente às vezes faz com os filhos, né? Para com essa besteira aí. E aí qual é a mensagem que a gente está mandando? É que o que você sente é uma besteira. Vira e mexe eu faço isso. Aí eu depois falo, Maria, peraí, deixa eu... Não é que é uma besteira. Me perdoa. É importante para você, mas é que eu estou olhando de um outro lugar. E aí, de onde eu estou olhando, parece que isso aí não é importante, mas eu estou julgando o seu problema com a minha régua. E é importante que eu faça, vai chegar um momento que você vai olhar para isso e você não vai achar tão importante assim. Mas hoje é parte muito grande da sua vida. Porque a sua vida é desse tamanho, você tem um problema desse tamanho, parece que é a sua vida toda. Mas quando eu digo isso aí é uma besteira, eu estou dizendo a sua vida é uma besteira. As coisas que você sente são uma besteira. Porque a gente se acostumou a silenciar a alma. Então o que a gente tem que fazer? Identifica a preocupação. E achei uma preocupação. Queria desafiar vocês, serem caçadores de preocupações. Que é justamente o que a gente menos faz, a gente tenta fugir das preocupações. Porque a gente acha que ser uma pessoa de fé é não se preocupar. Mas como é que eu lanço para ele aquilo que eu não tenho? Aí, vamos fazer 6 P's. 6 P's. Vamos começar aqui. Primeiro P. Escreve aí. Vamos repetir para vocês lembrarem. Preocupação. Fala lá. 1, 2, 3 e... Preocupação. Aí o que ele diz para você fazer? Não ande preocupado. É para você parar. E aí o que você vai fazer? Petição. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições. Por quê? Porque toda preocupação tem que gerar uma petição. É o lema da minha vida, assim. Eu acordo falando isso, vou dormir falando isso. Toda emoção é um convite para oração. Você está emocionado, o que você tem que fazer? Orar. Você está com medo, o que você tem que fazer? Orar. Você está angustiado, o que você tem que fazer? Orar. Conversa com Deus, expõe sua alma, dialoga com Ele, porque a sua alma está inquieta, querendo ser ouvida, mas você não vai ter condições e recursos de lidar com ela. Então, para quem você conta? Para o Criador dela. Deixa a sua alma ouvir o que o Espírito tem a dizer para ela, mas deixa o Espírito ouvir o que a alma tem a dizer. Esse é o Espírito dos Salmos. Eu fico escandalizado às vezes com os Salmos, eu falo, misericórdia, como é que isso aqui está na Bíblia? Davi falando, Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Aniquila-os, eu os aborreço com ódio mortal. Eu falo, Davi, isso aqui está repreendido em nome de Jesus. Vai te converter, rapaz. Tem que perdoar os inimigos. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava colocando a alma dele para conversar com Deus. E Deus não está à procura de adorações bonitas. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Tem que ser de verdade. E às vezes a minha verdade é, Senhor, que vontade de matar. Mas a gente chega expondo ali aquele pus todo da alma, e aí a gente encontra com o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e aí a gente termina igual Davi. Até que eu entrei na presença do Senhor, eu te louvarei de todo. Ele começa a falar, oxi, agora há pouco estava querendo matar os caras, agora está, mas eu te louvarei com todo o meu coração. O que aconteceu? Aconteceu que a fraqueza dele encontrou o poder de Deus. Tudo muda. Por quê? Preocupação, a gente vai para petição. Terceiro P, aí ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Olha que poderoso. Provérbios 4:23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. E Filipenses 4:6 diz onde? A paz de Deus vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. O que você está fazendo quando você está nesse movimento de levar sua alma para Deus? Você está encontrando um lugar chamado paz de Deus. E essa paz é a certeza de que eu estou onde Ele está. E que o meu coração está nele.
E sabe, gente, o que eu descobri? Deus não prometeu para a gente a ausência de nenhum tipo de sentimento. Nunca foi uma promessa, você não vai sentir. A promessa não foi ausência de sentimento, foi presença, ó. Não é ausência de nada, é a presença do Todo-Poderoso que não vai te imunizar de sentir, mas que vai dar um sentido para cada sentimento. E isso vai trazer uma paz que excede a razão, o entendimento. Então, ó, eu venho da preocupação para petição, da petição para paz. E aí da paz, ele fala assim, agora, finalmente, irmãos, vocês vão ter que olhar o que vocês pensam. Porque na maioria das vezes, a gente entra em cativeiros, em prisões emocionais e em labirintos que a gente não consegue sair, porque a gente foi enganado. Porque a gente acredita em umas mentiras. Por isso que ele diz, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é nisso que vocês devem pensar. Por quê? Vocês pensam um monte de coisa que não é verdadeiro, não é nobre, não é puro, não é de boa fama, não tem louvor. E aí você, nesse momento, tem a oportunidade de examinar seus pensamentos e substituir o engano pela verdade. E glória a Deus pelos momentos em que a gente entra nessas crises, porque são as horas que a gente descobre a verdade, porque a pior coisa do mundo é ser enganado. Pior tristeza é você acreditar piamente, cegamente numa coisa, depois chega lá, depois de um tempão você fala, cara, eu fui enganado. Essa sensação de engano é uma coisa horrorosa. Só que eu posso dizer a verdade, a gente está assim o tempo todo, porque o nosso coração é enganoso. Sabe quem conta as piores mentiras para a gente? A gente mesmo. Não precisa nem dos outros para mentir para a gente. É só a gente confiar nos nossos próprios sentimentos que a gente já está enganado. E quantas vezes a gente não vai repetindo isso, a gente acha que se repetir muito se torna verdade, porque a gente acredita de fato, mas não é verdade. Quantas coisas que a gente foi construindo assim na nossa cabeça, porque a gente viu, ouviu, sentiu, e aí de repente você vê alguém falando assim, nossa, eu sou um burro mesmo, eu sou um idiota. Eu não dou certo com nada na vida. Isso aí é a verdade de Deus para essa pessoa? Não, mas ela está falando isso sinceramente. Ela está sinceramente enganada. Igual Pedro. Pedro mentiu para Jesus falando assim, não, eu estou pronto para ir até a morte. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro estava tentando enganar Jesus. Ele acreditava mesmo. Ele estava assim, não, eu sou melhor do que esses 11 aqui. Esses aqui podem até te abandonar, Jesus, mas eu... É tipo a gente, assim, sabe? Às vezes a gente olha e fala, nossa, olha esses crentes de hoje em dia. Tudo fazendo terapia. Eu, hein? Eu não, Jesus. Eu sou forte. Eu estou pronto. Eu dou conta. Mas daqui a pouco vem uma situação que mostra para a gente que a gente está enganado. E a melhor coisa que pode acontecer é a gente descobrir que estava sendo enganado. É dolorosíssimo descobrir que você estava enganado. Mas a pior dor é permanecer sendo enganado. Então eu preciso agora dos pensamentos da palavra de Deus. Então, vamos lá? Primeiro aqui, o que era? Vamos lá, 1, 2, 3 e? Depois? Os pensamentos que são a palavra de Deus. Aí ele diz agora, tudo o que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim, vocês devem praticar. Então, eu não preciso sentir para começar a fazer, a praticar. Então, eu vou praticar aquilo que a palavra diz, ainda que eu não sinta nada de diferente. Então, o quinto aqui é a prática. E o sexto, aí ele diz assim, agora, o melhor de tudo. O Deus da paz estará
com vocês. Gente, tem uma coisa boa, é a paz de Deus, mas tem outra melhor ainda. É o Deus da paz, é a presença de Deus, cara. Sabe qual é a grande jornada da vida? É a gente transformar preocupação em presença, consciência da presença de Deus. Ele dizendo assim: vem para mim, lança sobre mim, pode ter consciência da minha presença, porque é a ausência que te adoece, mas é a minha presença que te cura. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas a promessa dele é: vocês podem ficar tranquilos, porque eu já venci e agora eu estarei com vocês todos os dias, no dia bom, no dia mau, no dia que você está alegre, no dia que você está triste, no dia que você está ansioso. Você tem uma garantia: eu posso até estar ausente, mas ele não está. Eu posso não senti-lo, mas eu sei que ele está. Ainda quando eu não consigo sentir coisas boas por ele, ele continua sentindo coisas boas por mim. Por quê? Ele não muda, ele é fiel. Ele garantiu, ele prometeu, ele estará aqui conosco. Ah, gente. Por isso que Filipenses 4:4 diz: alegrem-se, gente. Alegrai-vos no Senhor. E sabe qual é o grande problema de uma vida, de um estilo de vida ansioso? É que ele rouba de nós a alegria. E a alegria é testemunho do reino. Se tem um povo que tem que ser alegre, e eu não estou dizendo que a ausência de sofrimento, a ausência de tristeza, a ausência de ansiedade, é uma alegria que transcende, que transpassa qualquer tipo de sensação. Estou sofrendo? Estou. Estou arrebentado? Estou. Estou quebrado? Estou. Estou sendo perseguido? Estou. Mentiram? Mentiram. Estou sem dinheiro? Estou. Não nego. Mas tem uma coisa, cara. Eu tenho a presença. E se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Porque eu tenho a esperança de que qualquer tipo de falta que eu tenha aqui é por enquanto. E essas faltas externas não significam que eu tenho uma falta interna. E eu tenho tudo. Porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, e agora por isso eu posso andar por aí de cabeça erguida, ainda que eu esteja muito triste, ainda que eu esteja chorando, eu levanto a cabeça, enxugo as lágrimas, ainda que quando eu chegar eu choro de novo. Mas eu vou olhar nos olhos de quem está diante de mim e eu vou pregar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é justiça. E a justiça significa: ele perdoou a nossa dívida. É paz. E sabe o que a paz significa? Ele cuida dos meus problemas. O reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E sabe o que é a alegria? É a evidência externa de um coração que está em paz. Sabe o que é a alegria, gente? É a paz falando. A paz sorrindo. E sabe o que é paz? É a alegria silenciosa. É a alegria fazendo silêncio. E a alegria é a paz fazendo barulho. Sabe o que Deus está fazendo com a gente? Pegando a gente no meio de uma geração tão ansiosa. E nós não vamos fugir, não vamos nos omitir, não vamos fingir que não está acontecendo com a gente, que a gente está imune a isso, porque é essa mensagem religiosa, mas fake, de mentira, ainda que eu nem perceba, mas porque eu estou negando, essa mensagem não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é de um Deus que não morreu. A mensagem do Evangelho é de um Deus que enfrentou a morte, morreu, mas ao terceiro dia
ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos crer em qualquer tipo de intervenção, nós podemos crer no amanhã, e aí a ansiedade com relação ao meu amanhã, agora está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Eu quero orar por pessoas que estão ansiosas. E eu quero orar também por pessoas que precisavam estar um pouco mais ansiosas e não estão. Eu quero orar por pessoas que precisavam se preocupar um pouco mais e vivem uma vida alienada, distraída, entorpecida, dormindo a hora que era para chorar. E eu quero orar por pessoas que estão angustiadas, chorando. E deixa eu dar uma notícia para você. O choro pode durar uma noite. Mas tem uma promessa, a alegria vem pela manhã. O choro tem data de validade. Sabe, tem algumas dores que duram mais tempo, tem algumas noites que duram mais tempo do que outras. Mas todas elas têm um fim, quando o dia amanhece. E eu entendi do Senhor, toda vez que o Senhor aparece, a gente pode estar diante de um dia novo. Vocês lembram como que era no jardim, ou como que era na criação? Era Deus que marcava o início de um novo dia. Não era o anoitecer ou o amanhecer. Quem marcava a presença de um novo dia era a presença do Senhor, porque Ele vinha na viração do dia. Toda vez que Ele vem, vira. Toda vez que Ele vem, vira. Por que Ele escolhia vir naquele momento? Não é que Ele escolhia vir na viração, é que quando Ele vem, é a viração. Quando Ele vem, muda. Quando Ele vem, vira. E quem sabe não é hoje o dia que Ele vem e aí vira. E aí o que era noite vira dia. E aí quem estava dormindo, acorda. E quem estava sem conseguir dormir, e ele estava dizendo, ei, descansa. Eu cuido do seu amanhã, eu cuido do seu hoje, eu cuido do seu ontem. Pode descansar, pode aquietar a sua alma. Você está inquieto, Marta? Você está estressada, ansiosa, achando que é pelo muito fazer que você vai conseguir sustentar a minha obra? Não. Maria escolheu a boa parte, sabe por quê? Porque primeiro ela está me ouvindo, depois ela vai fazer. Sabe, hoje o Senhor quer encontrar as nossas afeições. E eu creio que o Senhor está levantando uma igreja saudável. Uma igreja que vai não apenas experimentar da saúde, mas vai levar essa saúde como um testemunho da alegria. Que tinha uma marca na igreja de Atos. Todo mundo conhecia aquele povo como um povo que apanhava alegre. Era um povo que estava sendo perseguido, mas o testemunho deles era alegria. Por isso que no fruto do Espírito, está lá, o fruto do Espírito é amor, alegria. É alegria em amar. Ainda quando a gente sofre por amor e isso nos alegra. Sabe, por Jesus está edificando uma igreja que não tem medo de sofrer. E pasmem, tem horas que ela escolhe sofrer. Porque esse é o convite do Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É gente que abraça os sofrimentos de Jesus. É gente que não tem medo de fazer a coisa certa. É gente que não tem medo de dizer não para o pecado, sofrer rejeição, perseguição, ser excluída, ser excluído, ficar sozinho, ficar sozinha, ser rejeitado. Mas eu estou sofrendo pela coisa certa. E como são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça.
Alegria de verdade não é ausência de problema, de sofrimento ou de circunstância ruim. Alegria de verdade é a certeza da esperança de que Ele está conosco no dia bom, no dia mau, na noite escura ou no amanhecer. Ele está. E Ele está aqui hoje. Sabe, tem algumas pessoas que vão ser curadas hoje. Tem algumas pessoas que vão ser visitadas de forma profunda hoje. Eu sinto isso no meu espírito. Sabe, Deus marcou esse dia aqui para encontrar pessoas. Talvez pela primeira vez. Algumas pessoas vão ser encontradas hoje pela primeira vez. É seu primeiro encontro com a bondade, com a providência de Deus. Mas eu sinto no meu espírito, hoje é um dia que vai ficar na história de algumas pessoas. Como um dia em que a ansiedade encontrou seu dono. Como assim? Jesus aceita a minha ansiedade e pega para Ele? Sim. Não foi isso que Pedro disse? A sua ansiedade você não dá para o diabo. Você não repreende. Você não esconde. Você não briga. A sua ansiedade você entrega e Ele fala, deixa comigo. Porque eu vou cuidar. É essa a promessa, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele vai cuidar de você. Tem alguém que precisa de cura hoje? Levanta a sua mão. Tem alguém que precisa de uma visitação do Senhor para sua angústia, para sua dor, para sua tristeza? Levanta a sua mão. Se você está com a sua mão levantada, você quiser vir aqui à frente, não fique com a sua dor, se posicione diante de Jesus, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela podia muito bem se esconder da sua dor e na sua dor, mas ela sabia que um toque, apenas um toque na orla do manto de Jesus, e a sua enfermidade seria curada. Sabe, Ele continua com um manto poderoso, e não precisa de muita coisa não, é um toque. Um toque. E o sofrimento de 12 anos. Sabe, Jesus podia ter curado só o corpo daquela mulher, porque na hora que ela tocou nele, o sangramento parou imediatamente. Mas Jesus não queria curar só o corpo dela. Jesus parou tudo. Jesus estava indo ressuscitar uma menina de 12 anos. Ele parou tudo, falou, eu não saio daqui. Porque eu não vim curar só o corpo de uma pessoa. Eu quero curar uma pessoa por completo. Tem uma pessoa aqui que se perdeu de si mesma, tem uma pessoa que não tem mais voz, tem uma pessoa que ninguém vê, tem uma pessoa que nem ela mesma se vê, é uma pessoa que não sofre só no corpo, é uma pessoa emocionalmente ferida, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que não consegue se ver, ela não tem coragem de se posicionar e de dizer, sou eu. Ela nem sabe mais quem ela é. Ela está perdida porque a sua intimidade está ferida, ela sangra. Mas o Senhor diz, quem foi? Quem foi que me tocou? E enquanto ela não diz, fui eu, Jesus não sai de lá. Jesus está dizendo, eu não vou sair. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu quero devolver não apenas o seu vigor, eu quero devolver a sua voz. Eu quero devolver o seu valor, a sua dignidade, eu quero devolver a sua identidade, eu quero te mostrar quem você é, porque essa doença foi te roubando de você, você gastou tudo o que tinha, e hoje você está fraca, e hoje você está cansada, e hoje você está aflita, mas deixa eu dizer uma coisa para você, hoje você encontrou aquele que é a fonte de toda a vida, e não é mais o seu sangue que vai escorrer, porque o meu sangue escorrerá na cruz do Calvário, e Ele resolverá todas as suas faltas. O sangue dele continua vertendo aqui, para que o nosso pare de verter, porque o sangue dele não para de verter, o nosso pode parar de verter. Ele está curando não apenas o corpo, ele está curando a alma, mas ele está curando também o espírito, dizendo assim, agora eu vou dizer quem você é, filha, a sua fé te salvou. Sabe qual é a maior das curas? É Deus te contar quem você é.
É Deus te mostrar quem você não é. E depois disso te dizer: você é minha filha. Você é meu filho. Isso é a cura. Tem alguém que hoje precisa descobrir que tem um pai, que precisa reconhecê-lo como pai. Sabe, nem todo mundo tem essa revelação. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele não diz: ninguém vem a Deus se não for por mim. Conhecer Deus, a gente pode conhecer pela natureza, pela criação. As obras criadas já testificam que há um Deus. Mas a obra de Jesus não é mostrar um Deus. A obra de Jesus é mostrar o Pai. Tem alguém hoje que precisa conhecer. Talvez você já se converteu a Deus. Talvez você até já tenha se convertido a Cristo. Mas hoje eu quero te encorajar a conhecer o Pai. Porque quando você conhece o Pai, você conhece quem você é. Filho, filha, amada, amado, em quem Ele se compraz. A cura não é a gente parar de sofrer. A cura é a gente saber que a gente tem um Pai. Sabe, tem algumas pessoas que não conseguem olhar para Deus como Pai, porque tiveram grandes problemas com paternidade. E hoje o Senhor vai resolver algumas feridas relacionadas à orfandade, à paternidade, ao abandono, à rejeição. Tem alguém aqui que precisa de cura com relação à paternidade? Levanta a sua mão. Nós vamos ter uma revelação do Deus Pai aqui. E você vai ouvir no seu coração a voz dele dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Você pode lançar sobre mim todas as suas preocupações, porque eu cuido de você. Porque eu já cuidei do seu passado, perdoando os seus pecados. Eu cuido do seu presente, te dando paz que excede todo entendimento. E eu cuido do seu futuro, te dando esperança e a certeza de que, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Paulo escreve assim aos Romanos: nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, eu estou certo que nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo: não tem como, nada pode te separar dele. Espírito Santo, aumenta a revelação do Pai por meio do Filho, pela obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traz justiça agora. E à medida que a tua justiça, pelo perdão dos nossos pecados, alcança a nossa alma, traz a paz agora. Traz a paz agora que excede todo entendimento. Cura pessoas aqui agora, Espírito Santo. Cura pessoas agora, cura agora. Cura agora com o teu toque consolador. Felizes não são aqueles que estão sempre sorrindo. Felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui para tocar em você. Ainda quando você não tem força para tocá-lo, Ele toca em você hoje. Ele está dizendo: amanheceu. Amanheceu, porque Ele é a viração do dia. Porque tudo muda quando Ele vem. E Ele veio hoje buscar você. Ele veio buscar as suas feridas. Ele veio buscar as suas ansiedades. Ele veio buscar as suas dores. Ele veio dizer: filho, filha, eu te gerei. Você é meu, você é minha. Não temas, porque eu estou com você. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão. Quando passares pelas águas, você não será imerso ou submergido. Por quê? Porque eu sou o seu protetor. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua força. Eu sou o seu Pai que cuida de você. Deixa a presença dele curar você agora. Nós vamos encher esse lugar de adoração. E à medida que a gente enche o lugar de adoração, a presença dele vai cobrindo você. E ela vai tocando em áreas.
que você nem sabia que precisavam ser tocadas. Hoje tem revelação do Senhor, hoje tem revelação da bondade, da cura, hoje tem revelação da graça dele para perdoar. Hoje ele está liberando pessoas de culpas que aprisionam, que geram ansiedades. Esse lugar é um lugar de cura. O Senhor está trazendo paz para a sua alma.